atuando nas igrejas, está vendo aí? Por isso, considerando essa necessidade, 1921 foram ministrados estudos bíblicos pelo missionário Samuel Nistron, irmãos. Samuel Nistron, pastor Samuel Nistron. Ele ministrou do dia 4 de março, um mês ministrando. Você sabe o que é isso? Do dia 4 de março a 4 de abril de 1922. Veja a preocupação que esses irmãos tinham com a formação dos obreiros. Será que a Assembleia de Deus continua mantendo essa mesma preocupação? Fica aqui a minha pergunta para os líderes. Será que ela está formando seus obreiros de forma consciente, qualificando-os, capacitando-os para a obra ministerial? Como lá no início, lá em 1920, 1921? É uma pergunta aí, né? Fica para os irmãos analisar. Diferentemente do que muitos hoje criticam, né? Sobre aqueles que conhecem um pouco da Bíblia, que podem estar ajudando, e até por questões de vaidade, porque tem muita vaidade hoje no nosso meio. Eu vou até pegando um gancho aqui, só um pouquinho da lição aqui. Tem muita vaidade, às vezes o camarada, uma competição doida, maluca, sem nexo, né? Um querendo pregar mais do que o outro, um querendo ensinar mais do que o outro. Ou se o irmão tiver um conhecimento mais do que eu, infelizmente não era para ter, mas tem. Tem líderes que já ficam enciumados e aqui não prega mais, né? Uma besteira, rapaz. Eu sempre digo, não prego aí na sua igreja, mas prego aqui. Não precisa nem pregar na praça. Hoje entra nas lives e prega o evangelho, meu irmão. Prega a palavra de Deus, aquilo que Deus te deu, ninguém pode deter, né? Prega na rua, prega nas praças, entendeu? Não somos obreiros só para pegar microfone em cima de púlpito e ficar ostentando, ou rotando, ou arrotando teologia. Não, senhores, pelo contrário. Nós temos que seguir essa mesma linha da origem de tudo das Assembleias de Deus, a preocupação consciente de não podemos regredir, temos que continuar avançando, né? A igreja expandindo, investindo em evangelismo, missões, preparando seus obreiros. Tem muitos novos obreiros recém-chegados ao evangelho, que estão também a caminho do crescimento ministerial. E nós, líderes, pastores, não podemos tirar a atenção de continuar qualificando e capacitando esses irmãos, que são os futuros, se Jesus não arrebatar a igreja, são os futuros obreiros aí da obra do Senhor. E que tipo de obreiro que nós estamos formando? Essa é a pergunta, né? Que tipo de obreiro que nós estamos formando? É isso que nós temos que ver, né? Os obreiros são reflexo da liderança daquele que está presidindo. Você vê que o pastor Samuel Nistron, os fundadores tiveram essa preocupação e hoje eles têm o fruto disso. Nós somos fruto, resultado desse trabalho. Que eles começaram lá atrás, né? Se hoje nós conhecemos um pouquinho de Bíblia, é porque eles deram ênfase para isso. E louvado seja Deus que todas as demais lideranças, elas foram compartilhando esse conhecimento até os dias de hoje nas Assembleias de Deus, de forma que ela tem essa preocupação da formação e da capacitação dos seus obreiros. Pode ser que tenha algum ponto isolado em algum lugar, mas na sua estrutura, a Assembleia de Deus ela tem essa preocupação. Vamos embora, vamos mais para frente? Por isso, considerando essa necessidade, 1921 foram ministrados, como nós falamos aí, pelo ensinos bíblicos ou estudos bíblicos pelo missionário Samuel Nistron, um mês, do dia 4 de março a dia 4 de abril de 1922, e o modelo de capacitação bíblica em escolas bíblicas já havia sido aprovado pela igreja sueca e no Brasil havia se mostrado eficiente. Então esse modelo de escolas bíblicas já tinha sido aprovado lá na Suécia e estava se mostrando eficiente aqui no Brasil. É isso que a história, o relato das histórias das Assembleias de Deus está dizendo. Fato que permitiu sua expansão e realização em diversas regiões do país.
A duração dessas escolas era bastante extensa, principalmente se comparadas com as de hoje. Lembra que eu falei que hoje nós perdemos um pouco mais por não termos essa exclusividade como eles tinham? Porque acabamos adquirindo um certo conhecimento, às vezes até um pouquinho mais fragmentado do que eles, porque eles tinham como uma espécie de um intensivão. Eles estavam mergulhados nisso. E aí imagina, por isso que eu falei da crítica pentecostal lá atrás, sobre os obreiros leigos das Assembleias de Deus, é justamente aí que as pessoas fazem confusão. Elas acham que pelo fato deles não terem uma formação teológica, eles eram leigos, lógico, porque você não tem uma formação, como hoje nós não temos uma formação superior às vezes, e aí quem não tem uma formação superior pode ser tratado como leigo. Leigos pregadores, leigos ensinadores, mas o fato deles não terem uma formação teológica, eles são conhecidos como obreiros leigos, mas que tinham uma formação bíblica. Eu me lembro, irmãos, e não vai muito longe não, você pode analisar que esses pastores um pouco mais antigos, e muitos deles não têm uma formação teológica, muitos deles não têm, ouça o que eu vou te falar, muitos deles não têm uma formação teológica. E veja a diferença, e eu gosto muito do obreiro Bíblia. Eu gosto, particularmente eu gosto. Eu sei o que eu estou falando porque eu vivenciei isso e eu sei como é que é. Embora hoje eu tenha a formação teológica, mas o modelo que eu mais me espelho e que eu mais admiro é a bibliologia. Os irmãos conhecem essa matéria, a bibliologia, que é o que eles estão falando aqui, a escola bíblica, é conhecer Bíblia. Mas esses pastores mais antigos, eles eram conhecidos como biblistas. Pode na história eles são conhecidos como biblistas. Eles não tinham uma formação teológica, mas eles conheciam muito bem a Bíblia e tinham e têm o domínio das Escrituras. Tanto é que os seus ensinamentos, as igrejas são lotadas. Né? A parte teológica, o aprofundamento teológico, nós vamos falar mais para frente, quando eu falei da diferença dessa questão bíblica e da questão teológica, que são distintas, e inclusive houve uma alteração, até porque então, nessa época, nesse período, não havia nenhum instituto como nós temos hoje. Hoje nós temos aí seminários, nós temos vários cursos promovidos pela Assembleia de Deus. A própria Assembleia de Deus, ela já tem o seu reconhecimento junto ao Ministério da Educação no nosso país, né? Nível superior, certo? Mas até então, e ainda foi debatido, porque depois lá na frente, em outras aulas, nós vamos falar sobre isso, dos primeiros obreiros, pastores que trouxeram a formação teológica para o Brasil, porque o modelo que nós tínhamos até então era um modelo bíblico, né? Seria a bibliologia, a escola bíblica, né? E isso daí deu um choque quando outros irmãos começaram a implantar institutos teológicos no Brasil. Nós vamos falar isso em outras aulas, mais para frente. Mas a diferença é justamente essa. Diferentemente da teologia, o estudo da Bíblia, quando eles se formavam, a capacitação deles em formar obreiros bíblicos, era para que eles tivessem o domínio das Escrituras, certo? E quando você se especializa em domínio das Escrituras, você não se interage com outras ciências, perfeito? O professor Amauri aí sabe o que eu estou falando. Elias também acompanha. Se não tiver, coloca aí um comentário. A teologia, diferentemente da questão bibliológica, ela já interage com outras ciências. Veja essa diferença, né? Ela já é algo mais formal. Ela interage, quando eu falo outra ciência, ela interage com sociologia, psicologia, com história, enfim,
com várias outras ciências. Então aí que está a diferença. Hoje as Assembleias de Deus, né, ela veio se firmar mesmo essa questão teológica a partir da década de 40 que ela oficializou, né, dentro da educação cristã. Hoje nós seguimos um modelo mais teológico, secular, né, elitizando e formando os nossos obreiros do que bibliológico. Então nós conseguimos enxergar uma diferença. Quem é estudioso da palavra de Deus e acompanha a história das Assembleias de Deus, a gente consegue. Quem não acompanha, quem não sabe das histórias das Assembleias de Deus e não acompanha essa questão, não percebe. Mas nós que acompanhamos, nós percebemos essa diferença. Aí, quando você vê um pastor bíblico pregar, é diferente de um pastor teológico pregar. Por quê? Porque o pastor bíblico, ele é especialista na Bíblia. Ele estuda intensivamente Bíblia. E ele não se preocupa em interagir com outras ciências. Ele vai pregar a Bíblia. Agora, aqueles que são mais formais, teológicos, eles já se preocupam em interagir com outras ciências, como eu estou aqui pontuando. E a própria história das Assembleias de Deus vai falar isso e não nega. Irmão Maicon Douglas, Deus abençoe. Setor 35. Pai do Senhor, meu amado, está nos assistindo, entrou agora. Estamos aí, vamos caminhar para frente porque o assunto é extenso, né, irmãos? Então nós estamos falando da primeira escola bíblica de obreiros, que ela serviu aí, principalmente a parte das convenções regionais. Elas tinham esse propósito justamente de preparar os seus obreiros, de formar os seus obreiros, os primeiros obreiros das Assembleias de Deus naquela época. E aí nós não podemos dizer que esses pregadores eles eram ignorantes. Eles poderiam ser leigos, mas ignorantes eles não eram, né? Não eram. Pelo contrário, eram homens cheios do Espírito Santo e que conheciam a Bíblia também. Tanto é que chegou até nós essa mesma mensagem, essa mensagem pentecostal. E nós agradecemos a Deus por isso, né? Agradecemos a Deus por isso. Temos muitos pastores antigos que não têm formação teológica, como eu estou falando, mas que vêm dentro desse mesmo modelo, né? Que se dedicaram exclusivamente ao estudo das Escrituras. E como eu já falei para os irmãos aqui, você pode ir no culto de ensinamento deles, que o culto de ensinamento deles, a igreja é lotada, porque o povo gosta de Bíblia. O pastor Amauri está colocando aqui, né? Deixa eu só dar uma lida rapidamente. Ah, tá, perfeito. O pastor Amauri está numa interação conosco aqui, colocou o seguinte, para eu falar sobre, dando tempo aí, a questão quando Paulo ele fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? As pessoas acham que Paulo se refere que conhecimento mata espiritualmente. Amém, amém, irmão Maicon, um forte abraço, maravilha. É verdade, e sabe, o pastor Amauri, essa questão até me deixa intrigado e às vezes até um pouco não digo chateado, mas um pouco triste, porque assim, nós temos alguns irmãos, não sei se é uma boa parte nas Assembleias de Deus, né, que gostam desses tipos de besterol. Mas por quê? Porque eles não são dados à origem, né? A origem. Qual que é a origem? De estudar a Bíblia, né? E aí eles ficam difundindo, além dele ter essa questão de que quando Paulo fala lá que a letra mata, né? Aí ele fala o Espírito vivifica, já dando tipo uma vazão, um entendimento de que você não deve estudar, né? Que isso também até havia uma preocupação nas convenções regionais, que nós vamos falar sobre isso, sobre a crítica pentecostal também, nós vamos falar sobre essa questão da experiência e da prática pentecostal e dos textos sagrados, né? Porque alguém pode olhar para nós, como eu falei assim, porque somos pentecostais, então nós somos um povo ignorante, né? Porque não gostamos, só histeria no culto, só Pentecoste. E aí eu venho falando ao contrário, que a Assembleia de Deus
ela mesmo sendo pentecostal, porque a Assembleia de Deus mesmo, né, a Assembleia de Deus, a convenção geral e as convenções regionais, os irmãos vão concordar comigo que eu defendo, a Assembleia de Deus defende o pentecostalismo clássico. E o que é o pentecostalismo clássico? É você crer no batismo do Espírito Santo e crer, né, no batismo do Espírito Santo com a evidência do falar em línguas e crer na manifestação dos dons espirituais, certo? Então, para nós, isso é o pentecostalismo clássico. Mas não na histeria ou na bagunça ou na desordem de cultos. Então, quando as pessoas elas olham para o movimento neopentecostal, elas fazem uma confusão com o movimento pentecostal. Então, elas acham que essa bagunça que eles veem por aí está dentro também das Assembleias de Deus, e não está. O que eu quero deixar bem claro é que não está, porque a Assembleia de Deus, ela nunca aceitou e nunca vai aceitar esse tipo de atitude, porque a Assembleia de Deus, ela sendo o maior movimento pentecostal, ela acredita no batismo no Espírito Santo, ela acredita na manifestação dos dons espirituais, mas como Paulo ensinou, tudo com ordem e com decência. Agora, esses irmãos, eles isolam o texto, e essa letra que mata é o que você colocou aí, eu ia falar agora, né? Que Paulo estava falando era da lei de Moisés. Não tem nada a ver da condenação da lei, da prática da lei, daquilo que, se a gente não cumprir as escrituras, tanto na época de Moisés quanto nos dias de hoje, se nós vivermos na desobediência ou no pecado, a palavra vai matar mesmo, né? Assim como ela salva, ela pode matar. Tudo depende da escolha do homem. Mas o que acontece? Os irmãos isolam esse texto para dizer que você não tem que estudar, que tem que andar pelo Espírito, aquela coisa toda. E aí é onde que nós vemos acontecer muitas tragédias em muitas igrejas, porque acabam ignorando o conhecimento bíblico, a formação bíblica, né? E indo só pelo lado mais assim, entre eles supostamente, do Espírito, e não é isso. Aí acaba tendo só um peso, e aí vai pender por um lado. Pastor Edmar Carvalho, Deus abençoe, meu amado. A paz do Senhor Jesus está nos assistindo, Deus abençoe, querido. E não é isso. Eu falei aqui lá atrás na junção que nós temos perfeita, que é o quê? Por que nós somos o maior movimento pentecostal? Como eu disse, nós cremos no batismo do Espírito Santo, buscamos o batismo do Espírito Santo, acreditamos na manifestação de poder do Espírito Santo nas nossas reuniões e principalmente na nossa vida, e cremos nos dons espirituais. Ponto. Isso nós não discutimos. Isso é o que a Assembleia de Deus realmente ela prega desde a sua origem. Mas, aliado a isso, o conhecimento bíblico, a palavra, aí é uma junção perfeita. Eu disse aqui que, irmãos, ouvir uma mensagem bíblica com unção, não existe coisa melhor no mundo, na terra. Não existe. Você ouvir uma palavra bem estruturada, ou um ensinamento bem estruturado, com graça e unção, por pessoas que são cheias do Espírito Santo, é edificante, irmãos. Não tem dinheiro do mundo que paga isso. Não tem dinheiro do mundo que paga. Não tem glória da terra que possa comprar isso. E é essa visão e esses tipos de obreiros que hoje nós precisamos. Que a Assembleia de Deus lá atrás já tinha essa preocupação e que às vezes nós temos perdido um pouco a nossa origem, estamos perdendo um pouco a nossa identidade, porque muitos irmãos não querem estudar a Bíblia. Eu disse aqui nessa live aqui, para os irmãos que estão me assistindo, você pode ver que se fosse uma live para falar sobre qualquer outra coisa, mas que não fosse Bíblia, estaria talvez aí lotado, né? Para ficar profetizando, entregando mensagens, né? Estaria aí lotado. Mas quando você fala de aula, quando você fala de assuntos extensos, é só para quem gosta de Bíblia. Lembro sim, lembro do irmão sim, lembro. Entendeu? Então, o pastor Edmar está falando aqui, eu acabei de sair de um estudo
de 3 anos e meio, tá vendo? Maravilha, tem que investir, né? Vai pregar o que para o povo, se não conhece? Né? Vai pregar o que para o povo, se não conhece? Então nós vemos que os irmãos eles tinham essa preocupação. O modelo de capacitação bíblica em escolas, o modelo de capacitação bíblica em escolas bíblicas já havia sido aprovado, como eu disse, pela Igreja Sueca, e no Brasil havia se mostrado eficiente, fato que permitiu sua expansão e realização em diversas regiões do país. E a duração dessas escolas era bastante extensa, principalmente se comparada com as de hoje. Por quê? Porque essas escolas eram realizadas 30 dias, de manhã, tarde e noite. Imagina você participando nessas reuniões, 30 dias, irmãos, de segunda a segunda, de manhã, tarde e à noite, ouvindo Bíblia. Nem que você não queira aprender, você aprende. E outra, ouvindo só fera, ouvindo pastores que tinham conhecimento bíblico e experiência pentecostal, que isso é o mais importante. Porque dentro dessa linguagem aí, pastor Amaury, que você fala que a letra mata, tem mais um detalhe. Além da pessoa pegar a justificativa de que a letra mata para não estudar a Bíblia, as Escrituras, ainda ignora os mestres e doutores da igreja. Quando alguém tem conhecimento, eles não querem aprender, eles criticam, eles não apoiam. Essa que é a grande verdade. Às vezes, fulano quer se aparecer, quer ser demais, mas o infeliz não tem coragem de ler a Bíblia, rapaz. Né? E tem uns que são extremistas, são tão exclusivistas, que não preciso que homem nenhum me ensine, não. Tá bom, Deus vai descer do céu para te ensinar, bonitão. Vai ler lá o que Efésios 4 e 11 fala. Né? Para quem não conhece Bíblia, lê lá. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11 fala que ele, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres e doutores, querendo o aperfeiçoamento da sua obra, a fim de que a igreja fosse edificada. Quem deu foi Jesus, irmãos. O ministério é dádiva de Cristo para a igreja. Jesus não deu a igreja para o ministério, pelo contrário, Jesus deu um ministério, segundo a visão paulina, para a igreja, de forma que esses ministérios se complementam um no outro, tanto apóstolo como profetas, pastores, evangelistas, mestres e doutores, né? São funções distintas no ministério, mas que um complementa o outro. Um apóstolo é um enviado, é uma espécie de missionário, evangelista, ganhador de alma, desbravador, que vai fincando as bandeiras do evangelho, pregando na dimensão e na unção do Espírito Santo, ganhando almas para o reino de Deus. O pastor é aquele que cuida, aquele que vela, aquele que alimenta a ovelha, que guia o rebanho. Né? Aí nós temos os profetas, que dizem que não tem profeta hoje. Lógico que tem. Qual que é a função do profeta? Advertir o povo sobre o pecado, a desobediência, o juízo de Deus, que precisamos corrigir nossos maus caminhos. São os profetas de Deus, todo aquele que pega um microfone ou pega a palavra para pregar, para exortar, para chamar o povo à responsabilidade, que precisa se arrepender dos seus pecados, confessar e voltar-se para Deus. É profeta, meu irmão. Se complementa. E quem são? Essa área é a mais deficiente, a mais deficitária no nosso meio, mestres e doutores. Aonde a igreja não tem mestres e doutores, ela está vulnerável para ser um berço infestado pelas heresias. Infelizmente, é com muito pesar que eu vou falar isso daí. Ao vivo eu estou falando isso. Tem muitas igrejas nossas das Assembleias de Deus que já fugiu totalmente dessa linha que eu estou falando, de obreiros que acabam permitindo, por essa questão de não incentivar que no seu ministério tenha mestres e doutores, por vaidade, por orgulho próprio, né? Porque quando o camarada tem mais, ao invés dele reconhecer e dar o púlpito, o microfone para esse mestre, para esse doutor ensinar a igreja,
às vezes fica com picuinha, mata o povo e enche a cabeça do povo de heresia, de veneno. Aí quando o mestre, o doutor vai ensinar a Bíblia, né? Aí é lamentável, porque ele ensinou tão errado, ensinaram tanta besteira para o povo, que já não conseguem mais tirar o veneno da panela. Eu falo para vocês que eu já fui pregar em igreja, que ao chegar para pregar, o Espírito Santo fala assim, não prega o que você sabe, porque se você pregar, esse povo não vai resistir. Porque você tem que fazer um trabalho de base. Mas eu louvo a Deus, aqueles pastores, obreiros, irmãos, que valorizam essa classe. Viu, meu irmão? Você que é obreiro, se alguém chegar lá e falar, pastor, eu tenho uma chamada, estou estudando, e que você percebe que realmente a pessoa, ela é um mestre nas escrituras, se tornou um doutor na palavra de Deus, e você tem confiança desse obreiro, dê o púlpito para ele, o microfone, sem medo, meu irmão. Que você vai ser abençoado, edificado, e a igreja que está sob a sua responsabilidade também. Né? Tenha humildade, é o que falta, a humildade em muitas pessoas de reconhecer quem tem. Né? Se a pessoa tem mais do que eu, Deus abençoe. Irmãos, tem gente que prega muito mais do que eu. Rapaz, eu sou fichinha. Eu ouço mensagem, eu ouço ensinamentos que às vezes eu falo, meu Deus, de onde que esse camarada tirou tanto conhecimento? Né? Eu fico maravilhado até. Mas nós temos que conferir também nas escrituras, para ver se está fundamentado, se bate esses ensinamentos. Né? O pastor Mauri está dizendo assim, cadê as revelações profundas? Então, aí o povo começa com esse tipo de coisa. Né? Isso daí já é uma porta aberta gravíssima para a heresia, vai sair besteira. Né? Revelações profundas. Aonde que tem revelações profundas? A revelação profunda de Deus, o mistério oculto, o maior mistério oculto que Paulo fala na sua carta aos Efésios, foi revelado a nós. A revelação especial é Cristo. É Cristo, já está revelado. O véu já foi arrancado, já foi tirado, meu irmão. Não tem mais nada oculto que não seja revelado por Deus. Aí esses camaradas começam com esse besterol e o povo gosta. Gosta de ser enganado, de ser ludibriado, né? Infelizmente. Aí isso mesmo, ser profeta é advertir o povo, mestre é para ensinar o povo, doutores é para instruir o povo para o conhecimento. O pastor Amauri está reafirmando o que eu estou dizendo aqui. Uma igreja dessa, um ministério desse quilate, desse peso, pode ter certeza que a igreja está em segurança. Pode ter certeza que é uma igreja que vale a pena você participar, você frequentar, você ser membro, porque você está num lugar saudável, sadio para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Ela tinha esse objetivo. Agora nós vamos falar do sistema de ensino sueco de escolas bíblicas. As escolas bíblicas realizadas na Suécia receberam um formato a partir da observação do sistema educacional formal. Esse sistema na Suécia reproduziu o sistema de educação de adultos desenvolvidos nos países escandinavos, elaborado na forma de campanha popular, fundada pelo pastor Nikolai Fredrik Severin Grutvig, não é línguas estranhas não, viu? Na Dinamarca. Então, o que o relato da história das Assembleias de Deus está dizendo? Que em relação a essas escolas bíblicas, ela foi baseada dentro de um sistema educacional formal na Suécia, certo? Esse sistema da Suécia reproduzia o sistema de educação de adultos desenvolvidos em países escandinavos, certo? Dentro desse sistema formal, secular dos países escandinavos, que foi criado pelo pastor Nikolai Fredrik, a Suécia aderiu para si e deu certo. É isso que está falando. Na Dinamarca, em 1883, as Assembleias de Deus cresciam rapidamente no Brasil, e isso exigia uma qualificação bíblica de excelência para os obreiros que deveriam liderá-las. Não havia nenhum outro tipo de formação bíblica em andamento, aquilo que eu falei lá atrás. Por isso, em 1943, marque bem, a década de 40 foi um marco. A Convenção das Assembleias de Deus no Brasil decidiu formalizar essa prática. Então, a partir de 1943,
na década de 40, a Convenção Geral das Assembleias de Deus resolveu então formalizar essa questão aí de ensino das escolas bíblicas, se tornando oficial na nossa denominação. Isso é muito importante a gente saber. Geralmente essas escolas tinham duração de 30 dias, em que os assuntos eram divididos por semana. Não havia também uma metodologia específica para a explanação dos conteúdos. Pelo contrário, acreditava-se que a utilização de qualquer método poderia limitar a ação do Espírito Santo. Ou seja, eles não tinham uma matriz curricular do que eles haveriam de falar na escola, entendeu? Mas o fato deles não terem, o que está falando aqui, o fato deles não terem uma metodologia específica na explanação dos conteúdos, não significa que eles não tinham conhecimento, certo? Ou de qualquer outro método, porque eles acreditavam em querer delimitar a ação do Espírito Santo. Mas eles tinham conhecimento bíblico e eles deixavam o Espírito agir. Até hoje, era mais devocional. Você vê que as convenções, elas continuam nesse... você participa de uma convenção no Belenzinho, na nossa sede, você vai ver que é essa mesma estrutura, né? Às vezes não tem uma metodologia específica naquela reunião, mas o pastor que vem, ele vem preparado para ministrar e ministra, e quando ele é cheio do Espírito Santo, a igreja é tomada, né? E isso é a nossa identidade. Amém, irmão Maicon. Deus abençoe, maravilha. Sim, pode ir, tranquilo. Deus abençoe. Aqui é longo mesmo o assunto. Deus abençoe. Então é importante nós entendermos isso daí. As escolas bíblicas e o processo de formação da identidade teológica. Agora nós vamos falar das escolas bíblicas e o processo da formação da identidade teológica que a Assembleia de Deus ainda não tinha. A Assembleia de Deus, ela tinha um conceito das escolas bíblicas, mas ela não tinha uma formação ainda teológica, da identidade teológica. Paul Merini, ele observa que as escolas bíblicas foram as primeiras tentativas de ensinar teologia nas Assembleias de Deus no Brasil, né? Elas eram o que havia de mais elaborado na época. E os seus conteúdos indicavam uma teologia experiencial e prática. Uma teologia através das experiências, né? As experiências pentecostais, a prática do dia a dia, certo? O pentecostalismo tinha e tem ainda a experiência como fundamento de sua crença. Nós não abrimos mão, né, disso. Faz parte da nossa história, a experiência com Deus, as experiências na obra de Deus, as experiências pentecostais. É o que o relato está dizendo, né, que o pentecostalismo tinha e tem ainda a experiência como fundamento de sua crença, e a escola bíblica possibilitava ao aluno vivenciar a realidade de ser ensinado por um mestre que efetivamente lhe inspirava. Pommerini também destaca que as escolas bíblicas não eram sistemáticas, regulares e avaliatórias. Ela não tinha esse peso, essa questão, essa grade curricular, entendeu? Mas pelo contrário, eram de caráter eminentemente devocional, como eu falei, com uma teologia formatada no exterior, não incentivava a reflexão nem utilizava manuais teológicos de grandes pensadores, embora os modelos atuais de capacitação bíblica teológica se submetem a uma metodologia específica. O legado das escolas bíblicas é bastante significativo, fazendo parte efetiva de uma identidade eclesiástica pentecostal, né? Então você vê que a escola bíblica, ela não tinha essa questão de ensinamentos sistemáticos, regulares, avaliatórios. O seu caráter era mais devocional, certo? Mais devocional. E mais, ela também não se submetia a uma questão metodológica específica, mas
o legado das escolas bíblicas é bastante significativo, fazendo parte efetiva de uma identidade eclesiástica pentecostal. Não, sim, entendi, até deu uma pincelada aí, deu uma saída aqui. Eu sei que foi ironia, verdade. Não, você ouve muita gente falando sobre essa questão aí de revelações profundas, né? Ah, meu irmão, quando o camarada falou isso daí, falar eu tenho revelações profundas, é melhor parar, né? É melhor parar porque de ouvir, né? De ouvir ou de assistir. Que não vai sair alguma coisa que presta, não. Né? Não vai sair alguma coisa que presta, não. Como nós falamos, eu acredito sim nos dons espirituais, mas nós não abrimos mão da revelação da palavra de Deus. Existe revelação mais profunda do que a Bíblia? Não, não existe. Né? Não existe. Nós estamos já quase finalizando essa aula e aqui nós vamos falar o seguinte, que o conteúdo desta aula está relacionado na prática com mudanças significativas na área da educação bíblico-teológica e bem pouco na questão convencional. Embora as escolas bíblicas permaneçam presentes na vida da igreja hoje, sua importância foi reduzida e seus objetivos foram alterados. Ao contrário do que se via na história da Igreja Pentecostal Brasileira, hoje as escolas são direcionadas aos membros em geral. Vou pegar uma parada aqui. Lá atrás, as escolas bíblicas de obreiros era direcionada para os obreiros. Hoje é diferente, ela foi aberta para os membros em geral. Aí você pode falar assim, pastor, mas e aí, não é vantajoso? Qual a vantagem? Não tem vantagem dos irmãos participar, de conhecer a palavra de Deus? Sim, tem a vantagem e a desvantagem. Né? Não que os irmãos não devam participar, ter acesso a essas informações, a esses conhecimentos. Não é isso que a história está falando. Está falando que houve uma alteração, que lá atrás as escolas bíblicas eram voltadas para a formação e a capacitação e a qualificação dos obreiros. Hoje ela já é aberta para os membros em gerais. Tanto é que às vezes acaba tendo mais membros do que os próprios obreiros. E aí há uma preocupação, porque não é que não quer que os irmãos participem, é que aí perde o sentido, porque os obreiros precisam ter pelo menos um dia, um momento, e essa era a preocupação dos fundadores, do pastor Samuel Niston, das primeiras convenções, de assuntos direcionados para os seus obreiros, E quando ela abre para os membros, meio que perde um pouco essa direção, né? Então houve uma alteração. As escolas bíblicas elas eram voltadas justamente para os obreiros. Hoje ela já é aberta mais para os membros. Uma outra questão aqui que está falando é o seguinte. Quer ver? Ao contrário do que se via na história da Igreja Pentecostal Brasileira, hoje as escolas são direcionadas aos membros em geral e os assuntos tratados não possuem mais foco na direção e liderança eclesiástica. Tá vendo aí? A formação migrou para cursos específicos e principalmente para a formação teológica formal. Foi o que eu falei lá atrás. Ela migrou. Depois da década de 40, ela acabou migrando. Esse conceito que era mais essas escolas bíblicas para obreiro deveria ser voltado para a qualificação deles, abriu para os membros. Também ela migrou mais para o campo da formação teológica formal, né? E aí nós vamos mais para frente nas outras aulas, nós vamos falar sobre essa questão, né? Essa cisão desse modelo bíblico para o teológico. Isso ainda deu um pouco de divergência naquela época, porque essa origem de modelo bíblico teológico foi implantado pelo sistema sueco, né? E quando mesmo a Assembleia de Deus começou a reconhecer e a implantar os institutos teológicos, que nós vamos falar em outras aulas, quem foram os primeiros, e as escolas que chegaram aqui no Brasil, e as duas principais do Brasil,
Aí houve um cisma porque já havia um modelo dentro da Assembleia de Deus que estava dando muito certo, que eram as escolas bíblicas para obreiros, e agora, vindo com essa questão teológica, estava dando meio que um choque, um conflito. Mas no final acabou prevalecendo mais essa questão teológica. Nós vamos falar em outras aulas sobre essa questão. E hoje o modelo que se segue não é mais um modelo bíblico, mas é o que está falando. Essa alteração hoje vem mais para o método formal, teológico, nas Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus oferecem para seus membros e obreiros cursos básicos, médios e superiores em teologia. Incentiva, por meio do Conselho de Educação, a abertura de cursos, seminários, institutos e faculdades, porém não sugere uma matriz curricular padrão, dando plena liberdade de ação às igrejas na condução do ensino. A diferença é, como eu falei, né? O modelo sueco vinha dando certo, formando obreiros bíblicos, e hoje nós temos mais a Assembleia de Deus, ela investe mais nessa formação teológica formal, né? E na teologia, como eu falei, a gente interage com outras ciências, com diversas ciências, né? Com diversas ciências. Não que esteja errado, entendeu, irmãos? Mas acabou sendo um pouco mais elitizado, digamos assim, entendeu? Mas nas próximas aulas nós vamos estar falando sobre essa questão. Inclusive eu fiz uma anotação aqui sobre isso, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Sobre a questão das escolas bíblicas, foram grandes ferramentas que se propuseram a ensinar a teologia pentecostal, né, no Brasil. Não era teologia no sentido profundo, mas de tentar ensinar a teologia do Brasil. E mais do que isso, as escolas bíblicas foram a possibilidade de sistematizar as doutrinas pentecostais, estabelecer marcos e bandeiras da teologia pentecostal, para que de uma forma homogênea pudesse compartilhar por todo o Brasil. Então você vê que as escolas bíblicas foram grandes ferramentas para formar a nossa doutrina pentecostal e também ensinar a teologia para o nosso povo. Isso é maravilhoso, e nós não podemos nos esconder e nem podemos também nos esquecer desse fato, dessa realidade que faz parte da história das Assembleias de Deus, né? O objetivo dela também, as escolas bíblicas, como eu falei, mas outra vez nós vamos reafirmar aqui, capacitar biblicamente, teologicamente, os seus obreiros. Aí houve uma alteração nessas escolas, antes era 30 dias, hoje é mais rápida essas reuniões. Hoje é direcionada para os seus membros em geral, como nós falamos. A formação migrou para cursos específicos, antes era Bíblia mesmo, hoje já tem vários outros assuntos. E a diferença da formação bíblica de uma formação teológica é o seguinte, como eu falei, a Bíblia você vai se limitar às Escrituras, né? Você vai se tornar um especialista nas Escrituras, ter domínio das Escrituras Sagradas. Agora, na teologia, você vai estudar a Bíblia, né? A bibliologia, nós temos aí uma matéria conhecida como bibliologia, né? Agora, na formação teológica, você vai interagir com outras ciências, né? Com outras ciências, que é conhecido como a teologia universal, né? Aí você vai estudar, vai interagir, como eu falei, com sociologia, psicologia, filosofia, história, e tem várias outras ciências que a teologia ela acaba dialogando, entendeu? Essa é a diferença, né? Ela é até mais ampla, mas tudo que nós temos hoje, irmãos, nós finalizamos essa aula aqui falando, né, sobre a segunda aula, a Escola de Obreiros no Brasil, falando que todo esse modelo que nós temos hoje começou lá atrás, 1911, a origem da denominação no Brasil, na casa da irmã Celina Martins de Albuquerque, a primeira mulher em solo brasileiro a ser batizada no Espírito Santo, através da mensagem pentecostal, pelos nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Wing.
Aí depois, 10 anos após, para 1920, 1921, começa as primeiras convenções em território nacional, as convenções regionais, que surgiram justamente para dar autonomia para as igrejas, né? Eu até tenho um comentário aqui, deixa eu ver se eu acho, que eu tinha colocado, sobre a questão das EBOs, é o seguinte, ó. As escolas bíblicas de obreiro receberam uma influência de um modelo nórdico adotados pelos pentecostais. As escolas bíblicas foram oficializadas pela Convenção Geral das Assembleias de Deus em 1943, no Rio de Janeiro, quando os pastores debateram a necessidade de os obreiros receberem melhor preparo bíblico e teológico, certo? Ou seja, capacitação, formação, para habilitar eles para o trabalho. A década de 40 é que formaliza a educação cristã dentro das Assembleias de Deus no Brasil. Então, o marco, na década de 40, foi que a Assembleia de Deus formalizou essa questão da educação cristã, teológica. Esse sistema, na Suécia, reproduziu o sistema de educação de adultos desenvolvidos nos países escandinavos, ou seja, eles pegaram um modelo secular de países escandinavos, implantaram na Suécia, dentro do conceito da escola bíblica de obreiros, deu certo, e depois aqui no Brasil também se mostrou eficiente esse modelo, deu certo, como até hoje, e permaneceu. Então você vê que o nosso ensino, a nossa formação teológica, se alguém te perguntar, como Assembleia de Deus, toda ela veio de uma bagagem oriunda da Suécia, dos suecos. Isso é muito bem claro. E a principal ferramenta, uma das grandes ferramentas, foi justamente as EBOs, a Escola Bíblica para Obreiros, né? A Assembleia de Deus, ela não se tornou uma igreja sem propósito, sem fundamento, porque os seus líderes não permitiram, porque eles estudavam muito bem a Bíblia. Eles não abriam mão também do ensinamento da Bíblia, da Palavra de Deus. Irmão Fernando Salcides, Deus abençoe, meu querido. Saudades, hein? Faz tempo, hein? Que a gente não se vê. Mais conhecido como Fefe. Hoje já estamos estruturados, né, como Assembleia de Deus. Um pouquinho diferente do que aconteceu na década de 40, em instituições de ensino. Nós temos hoje, em nível superior, reconhecida pelo Ministério de Educação no Brasil, como eu falei, como ferramenta de formação como obreiros, seminários, cursos bíblicos, institutos bíblicos, que passaram a ser um padrão de formação oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Sobre uma das críticas a essa questão, por exemplo, do movimento pentecostal, da experiência pentecostal e prática, há uma crítica, né? Muitos achavam, até acham que tão somente o valor de uma experiência nessas escolas bíblicas, o registro histórico das convenções e escola bíblica, davam uma ênfase, mas em nenhum momento aceitava que a experiência está acima do texto sagrado. O que é essa crítica? Essa crítica pentecostal que nós recebemos é que, assim, em função da Assembleia de Deus também valorizar, ter o valor dessa questão da experiência que a pessoa tem e a prática no movimento pentecostal, de repente as pessoas podem achar que nós damos mais ênfase a isso do que aos textos sagrados, né? Aos textos sagrados. Mas na verdade não é assim, né? Em nenhum momento a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, principalmente a do Belém, a nossa, ela vai aceitar que a minha experiência ou a experiência nossa no meio pentecostal esteja acima do texto sagrado. É isso que às vezes recebia uma crítica.
né? Porque nós vemos igrejas aí, eu vou até dizer, as neopentecostais são você até mais direto, as neopentecostais, elas são muito clássicas em colocar essa questão da experiência pessoal acima dos textos sagrados. Nós temos alguns irmãos também, não são todos, até como eu falei, por falta de conhecimento bíblico, que às vezes ele acha que a sua experiência pentecostal pode sobrepor as escrituras. E não, meu irmão. Você não vai achar na história das Assembleias de Deus, e é por isso que os pastores, nenhum pastor da Assembleia de Deus, ou liderança das Assembleias de Deus, que estão ligadas à CGADB, você vai encontrar que a sua experiência deve estar acima das escrituras do texto sagrado. Por mais bonita que seja a sua experiência, enfim, né? As Assembleias de Deus valorizam isso muito, faz parte, né? Como nós falamos, nós adquirimos ao passar do tempo experiências com Deus no meio pentecostal, através da praticidade do Evangelho, e em alguns momentos testificamos disso, né? E a Assembleia de Deus relata sobre isso, e há uma crítica nesse sentido que dava muita ênfase a isso, e que acabava sobrepondo sobre o texto sagrado. Mas não, em nenhum momento a Assembleia de Deus ela aceita que a experiência esteja acima do texto sagrado. Ou seja, Deus me deu uma revelação, eu entreguei essa revelação, né? E Deus me usa. Aí eu acho que agora, como Deus me usa na revelação, eu estou acima dos textos sagrados. Então eu me torno uma espécie de semideus. Eu não preciso respeitar mais as escrituras. E é justamente isso que é a crítica. E isso acontece. E como tem acontecido. Eu não sei no nosso meio, mas isso acontece bastante. Eu vejo aí em muitas igrejas neopentecostais o pessoal às vezes abusando, deixando a Bíblia de lado, os textos sagrados, e querendo se dirigir ou se direcionar por experiências, por revelações, como o irmão colocou aí, o pastor Amauri, revelações profundas, né? E nós não aceitamos esse tipo de coisa não, meu irmão. Eu particularmente não aceito. Nós aceitamos sim, que a sua experiência pentecostal, a minha experiência pentecostal, na prática do Evangelho, deve estar alinhado debaixo da orientação e com a direção dos textos sagrados, né? Dos textos sagrados. Eu disse aqui no começo da live e vou repetir. Às vezes até motivo de alguns pastores obreiros ficar meio bravo comigo, mas não tem problema não, né? Isso eu li no rodapé da Bíblia Pentecostal. Nenhuma instituição, eu vou repetir, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum obreiro, nenhum ministério, nenhuma denominação está acima da palavra de Deus. Se qualquer uma dessas menções que eu fiz, alguém se intitular acima das Escrituras, cai fora, meu irmão. Cai fora, minha irmã, que você está no lugar errado. No lugar errado. Tá bom? É como o braço da reforma. Somente as Escrituras, meu irmão. Né? A suprema palavra de Deus é infalível. Né? As Escrituras é autoridade. Autoridade. Texto sagrado é autoridade de Deus. Se as Escrituras é autoridade, é a verdade absoluta de Deus, de um Deus absoluto, eu não posso me basear por experiência dos outros, e nem você. Imagina se nós fôssemos seguir experiências das pessoas. O que deu certo para o irmão pode não dar certo para mim. Então, nós não estamos aí criticando, nós reconhecemos que a experiência pentecostal é muito boa no momento certo para um testemunho, pode edificar ou não, mas não misture as coisas. Experiência pentecostal não pode estar acima dos textos sagrados. A sua experiência dentro do pentecostalismo, dentro da praticidade do pentecostalismo, não pode estar acima nem a minha das escrituras do texto sagrado.
A palavra de Deus é palavra de Deus. Somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente as Escrituras, né? Então, é isso aí. Nós estamos colocando uma pausa aqui. Essa foi a segunda aula sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil, escolas bíblicas de obreiros, falamos. E aí nós vamos estar aí, depois indo para uma terceira aula, a gente compartilha com os irmãos aí, avisando, né? É muito tempo, não dá para você, por isso que é muito assunto, é muita informação. Deus abençoe vocês, Pastor Mauri, Deus abençoe, que até agora nos assistiu firme aí, irmão Fernando que entrou, Deus abençoe, Maicon, Edmar, Deus abençoe os queridos irmãos, José Raimundo, Deus abençoe, maravilha. Aí o pessoalzinho, os irmãos que gostam de Bíblia, irmão Elias também, irmã Delma, irmão Valdir, irmão Dinei, Regina também está firme aí, nos assistindo até agora, irmão Roberto também, irmão Lucas, irmã Elizabeth, Deus abençoe. Estamos finalizando aí a segunda aula da história das Assembleias de Deus. Se os irmãos quiserem colocar algum comentário, tirar alguma dúvida, eu creio que deu para entender um pouquinho, né, da nossa história. Desde quando surgiu, começou, e as primeiras convenções, e o estudo, né, o estudo que começou a partir de 1921, os estudos bíblicos visando a formação dos obreiros, né, para atender as igrejas. E aí até a partir da década de 40, a partir de 1940, a Assembleia de Deus oficializa formalmente esses estudos e mais do que isso, ela passa a ter como uma educação cristã e aí vem a questão teológica também surgindo, e diferentemente do estudo bíblico, porque no estudo bíblico é mais estudo sobre realmente a parte bíblica, né? A pessoa se torna um especialista dentro das Escrituras, e eu falei que a Assembleia de Deus, dentro da visão teológica, já é uma ciência que ela se comunica com outras ciências, e aí é mais formal, aí já tem uma questão mais do nível superior, você tem que dialogar com filosofia, psicologia, sociologia, história, geografia, arqueologia, enfim. E aí a coisa já é mais elitizado mesmo. Mas a escola bíblica, ela foi uma grande ferramenta que eles usaram para ensinar teologia nas Assembleias de Deus no Brasil e formar os seus obreiros. Então eu finalizo essa live falando para você que a Assembleia de Deus, embora seja o maior movimento pentecostal, cremos na Trindade, cremos no batismo do Espírito Santo, na manifestação dos dons espirituais, mas a Assembleia de Deus não abre mão do conhecimento, da veracidade da palavra de Deus, né? E aí foi formatado ao longo desse tempo, as doutrinas pentecostais que temos hoje e que circulam em todas as nossas igrejas. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente tarde, né? Na verdade, já à noite, né? Um excelente início da noite aí, em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa aula fazendo uma oração por todos vocês nesse exato momento. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa tarde abençoada, aonde passamos, Senhor, falando sobre a história dessa tão importante denominação conhecida como Assembleia. Que o Senhor abençoou e levantou homens cheios do Teu Espírito Santo e mulheres, e capacitou-os através, Senhor, da Tua palavra. E hoje nós somos o resultado e o fruto do trabalho desses missionários. Te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor ter nos abençoado, pelas Tuas mãos está, Senhor, sobre a vida, Senhor, do Teu povo. Te agradecemos, ó Deus, por essa tão grande e importante denominação, da qual, Senhor, faço parte, e que tem, Senhor, o objetivo da invocação do Teu nome, aonde o Senhor se manifesta nas nossas reuniões, nas liturgias de culto,
aonde, ó Deus, nós nos reunimos para adorarmos e glorificar o teu nome e sermos edificados pela boa palavra, pela boa doutrina. Ó Deus eterno, te agradecemos pela vida de cada um dos nossos amados irmãos e amigos que nessa tarde nos assistiu, Senhor, esta aula. Abençoe poderosamente a eles e a sua família, na autoridade do nome santo de Jesus. É o que eu te peço, ó Deus, para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.